Feito. Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a distinguir mentira, boato, ficção, invenção, crença da verdade científica nessa nova doença que estamos enfrentando. Um estudo realizado na Suíça diz que o distanciamento social e uma higiene rigorosa parecem eficazes na redução do número de partículas virais transmitidas e, consequentemente, no grau de infecção da doença de coronavírus. E com isso podem alterar o modo de transmissão da doença. Eles dizem que não se sabe se essas práticas podem alterar o curso clínico nos indivíduos infectados. O que eles fizeram? Eles pegaram uma população de 508 soldados suíços, predominantemente do sexo masculino, com idade média de 21 anos, ou seja, bastante jovens, e dos 354 soldados infectados antes da implementação do distanciamento social, 30% ficaram doentes com a Covid-19. No entanto, depois de implementadas as medidas de distanciamento social, nenhum soldado de um grupo de 154 desenvolveu a Covid-19, mesmo tendo testado positivo para o vírus. Eles concluíram, então, que o distanciamento social não só pode retardar a propagação do coronavírus em adultos jovens e saudáveis, mas também pode impedir o surto de Covid-19, enquanto ainda induz uma resposta imune, ou seja, as pessoas ficam imunizadas. Para conversar sobre esse estudo, a gente convidou a Esther Sabino, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esther, seja bem-vinda de volta aqui ao nosso podcast. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Convidamos também a Ana Sara Levin, professora de Infectologia da Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo. Ana Sara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por me convidar, estou bem feliz de estar aqui. E o Alfonso Rodrigues Morales, da Colômbia, ele que é vice-presidente da Associação Colombiana de Infectologia, professor da Universidade Tecnológica de Pereira e é membro do Conselho da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas. Ele foi indicado pelo correspondente autor ali do estudo que faz parte ali das relações externas de quem pede informações sobre o estudo, Jeremy Doyle, lá na Suíça. E eu falei, mas será que o Jeremy Doyle pensa que a gente fala espanhol aqui? Mas não, o Alfonso Rodrigues Morales estudou aqui no Brasil, fez créditos no seu mestrado de parasitologia na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Doutor Alfonso, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Alfonso, eu vou começar por você. Conte para nós a relevância desse estudo e se o fato de ter sido feito numa população tão peculiar como soldados da Suíça, pessoal muito jovem, qual é o efeito que tem sobre esse estudo, sobre os resultados, esse corte nessa população específica? Eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que ter presente na discussão é que toda a evidência que agora mesmo é gerada nos jornais científicos, nos artigos científicos como este, precisa uma avaliação cuidadosa dos dados e das interpretações. Mas esse estudo é muito interessante porque, como os autores falam, mostra que a distância social contribui, reduz, pode ajudar a reduzir, inclusive, o inóculo viral durante a infecção. Mas uma questão que precisa mais avaliação. Também é importante a consideração que, quando falamos disto, tem muitas vias de transmissão e a distância social, em geral, pode ser alterada precisamente pelas medidas de transmissão direta das gotículas nas proximidades da pessoa infectada e forma indireta pela transmissão por superfície contaminada. Sempre quando tem a transmissão não só pode ocorrer por uma forma da transmissão, mas tem mais de uma possibilidade com ela. Então, distância social, além das medidas de higiene implementadas,
bem a importância na desinfecção e redução da exposição. Os dados desse estudo mostraram também, como você falava, que apenas retarda a infecção com SARS-CoV-2 e poderia atenuar o curso clínico. Mas tem que avaliar, eu acho que para a discussão neste podcast, as condições também da população que elas avaliaram, população jovem, sem fatores de risco, que tem um ambiente controlado, um meio controlado. Então, também tem muitas outras coisas mais que tem que falar a gente para entender as condições, mas, em geral, a distância social tem um impacto muito importante, não só na redução da transmissão, sim, também outras considerações que elas comentaram neste estudo. Esther, quando a gente falou de exposição viral num programa anterior, você falava exatamente disso, da necessidade de ter estudos, né, que pudessem nos fazer entender melhor o impacto disso. Como é que você vê esse estudo, em que ele contribui? Eu acho essa pergunta muito relevante e muito importante, saber se o inóculo faz com que a doença seja mais grave ou não. O que é o inóculo? Inóculo é a quantidade de vírus que faz a pessoa ser infectada. Quantas partículas virais entraram para a pessoa, primeiro, poder se infectar, porque não é só um vírus entrando que ela se infecta, precisa de uma quantidade para ela poder se infectar. E depois, a segunda pergunta é se essa quantidade também está relacionada com a gravidade da doença que ela vai desenvolver. Só que esses estudos são difíceis, porque você não pode dar doses diferentes de vírus para as pessoas e ver o que acontece com ela. Os estudos são sempre de forma indireta, e esse tipo de estudo não é simples de fazer. Esse resultado é interessante por isso, ele mostra como evoluiu a doença em dois grupos, um com ou sem medidas de contenção e realmente no grupo que usou máscara, o quadro clínico, a maioria teve um quadro assintomático. Interessante. Então, sugerindo que a quantidade de vírus que a pessoa é exposta pode diminuir, então, a gravidade da doença, mas tem essa limitação, é feita só num grupo jovem e com vários controles, né? Não dá para saber se isso aconteceria também com pessoas mais velhas. Depois que eu vi esse trabalho, eu achei mais um outro que é de um cruzeiro na Argentina, que também foi a mesma coisa. Nesse cruzeiro, diferente do que tinha no Japão, as pessoas receberam logo que tiveram os primeiros casos, todo mundo começou a usar máscara, N95 e máscaras cirúrgicas em todas as pessoas, teve uma taxa alta de infecção, só que a proporção de assintomáticos foi muito maior nesse navio do que tinha sido no navio do Japão. Então, assim, começa a surgir esses dados, e ciência é um pouco feita com pequenos estudos, porque especificamente essa pergunta é muito difícil de fazer, estudos controlados acabam sendo mais como esses mesmos, mas eu acho que começa a juntar dados que sugerem que o uso da máscara não só diminui a transmissão, mas para a pessoa mesmo pode ser muito vantajoso e com diminuição da chance dela ter um quadro mais grave. Ana Sara, eles falam também da criação do antídoto, né, no corpo da pessoa. Essa exposição viral, né, o grau de exposição que as pessoas têm também vai determinar se o organismo desenvolve o antídoto que nos torna imunes à Covid? Uma coisa é você ter a infecção, aí você teve um contato com o vírus, seu corpo respondeu, eliminou o vírus e criou uma resposta imune. Então essa pessoa pode ter ou não ter sintomas. E a outra coisa é ter a doença. Então quase todo mundo que fica doente teve a infecção. Mas nem todo mundo que está sem a doença quer dizer que ela está sem infecção. Então, eu acho que nesse trabalho é bem isso, né? Esses são esses experimentos naturais. Está todo mundo preso num quartel, então a gente consegue, e acontece uma coisa, a gente consegue descobrir uma coisa diferente. Porque a gente faz distanciamento social para não pegar a doença, né? Para não passar de um para o outro. Não para a gente pegar leve. Quer dizer, o que esse trabalho mostra é que se eu me distanciar, eu não só me protejo de pegar, mas se eu pegar, eu vou pegar mais leve. E isso é uma coisa difícil de explicar e é visível nesse experimento natural, ou porque aconteceu num quartel, ou porque aconteceu dentro de um cruzeiro onde está todo mundo preso e a única maneira de você ter pegado é ali. É uma oportunidade que você tem de ver uma coisa dessa. Tudo isso sugere que você vai poder pegar uma infecção
que esses 15% das pessoas que não tiveram sintomas, mas que tinham o exame positivo, a sorologia positiva, mostraram que elas tiveram infecção, mas elas não tiveram sintomas. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu também quero isso. Eu quero ficar imune, eu quero ter infecção e não quero sentir nada. Né? É uma coisa ótima. Mas é uma coisa que precisa de comprovação. Né? É uma coisa que precisa de comprovação. E é um efeito inesperado desse distanciamento. O distanciamento ele foi feito para diminuir os casos de infecção. Nunca se pensou em diminuir os casos de doença. Nunca se pensou que a gente ia poder ter a doença sem ter sintomas. Claro, é a vacina antes da vacina. Alfonso, conte pra gente como está a situação na Colômbia, se houve um lockdown rigoroso ou se a coisa foi meio frouxa, como aqui no Brasil. Dá um panorama pra gente da experiência colombiana. É muito diferente. A questão com o lockdown na Colômbia foi muito mais estricto, com muito mais controle que o que aconteceu no Brasil. Quando eu falo das comparações têm também relação com as discussões que nós fazemos com nossos colegas no Brasil. Por exemplo, com o Dr. Sérgio Zimmermann, que é o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, e outros colegas nas diferentes cidades do Brasil. Então, eu posso fazer uma comparação e falar que, por exemplo, no mesmo mês de março deste ano, o lockdown na Colômbia foi muito estricto. Agora mesmo tem na Colômbia um problema de um incremento muito grande dos casos de Covid-19, mas a situação é muito diferente. A Colômbia só tem agora mesmo 250 mil casos, que em comparação com os casos do Brasil, inclusive com o ajuste da população, é muito menor que, inclusive, outros países também da região, como é o caso, por exemplo, do Peru, o caso, por exemplo, de México, que eles têm muito mais concentração de casos que agora mesmo tem Colômbia, inclusive também da mortalidade. Também, como eu falei antes do início do podcast, uma coisa muito importante nas comparações é falar da estrutura da população, dos fatores de risco que tem a população. Por exemplo, é difícil, por exemplo, fazer uma comparação Colômbia, por exemplo, com o que aconteceu na Itália, pelo que a população, por exemplo, da Colômbia é jovem, não tem muito fator de riscos, então somente 20% da população tem fator de risco para desenvolver uma grave da doença. E a coisa que só agora, depois de 4 meses de epidemia do Covid-19 na Colômbia, agora é que a Colômbia tem um problema muito complexo do sistema de saúde com relação ao uso das unidades de atenção intensiva das UCI e as formas graves da doença. Então, é diferente. E o lockdown foi bastante efetivo para diminuir, alentecer o progresso da epidemia do Covid-19 acá na Colômbia. E aí já se fala numa volta, numa reabertura da economia? Tem parcialmente uma reabertura da economia, mas ainda tem uma preocupação muito grande pela questão que ainda o nosso número de casos fica aumentando. Então, é uma questão complicada pelo tempo que já aconteceu com o lockdown, mas a economia precisa reativar. Então, é uma situação complexa nesse sentido. E o lockdown agora tem estratificação pelos departamentos ou estados do país. Depende de cada situação de avaliação epidemiológica de cada região do país. A população da Colômbia é 47,5 milhões de habitantes. Se a gente comparar, por exemplo, com o Peru, que tem 30 milhões e meio, o Chile tem 18 milhões de habitantes. No entanto, a Colômbia tem menos casos do que esses dois países, Peru e Chile. A Colômbia está em 14º lugar aqui no ranking da Johns Hopkins, né? Como você disse, com 257 mil casos e número de mortes são 9 mil mortes. Esther, à luz desse estudo e até do que o Alfonso acaba de contar sobre a Colômbia, como você vê a dinâmica, a trajetória da doença, da proliferação do vírus aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, a epidemia que começou no final de fevereiro, o primeiro caso de final de fevereiro, o que teve com as medidas que a gente fez é que a taxa de transmissão começou bem alta, em torno de 3, o que significa uma pessoa transmitindo para 3,
E aí, quando as medidas foram tomadas de restrição de mobilidade, no meio de março, teve uma queda importante. Ela caiu de 3, que era mais alto do que o R0, como a gente chama na Europa, essa medida. Então, ia ser pior. Chegou a cair a quase 1. Em São Paulo, chegou a baixar e ficar um pouquinho, algumas semanas, acho que uma semana abaixo de 1, mas logo voltou e ficou entre 1 e 1,6. E com isso a epidemia continuou, não na velocidade inicial, mas ela continuou espalhando. Eu acho que a gente teve muitas dificuldades na transmissão da informação inicial da necessidade das pessoas ficarem em casa, com todas as questões políticas, e na verdade, quando você mantém essa taxa de crescimento, ela vai crescendo um pouco mais lentamente, mas foi crescendo e distribuindo pelo Brasil inteiro. Esse é o estudo que a gente acabou fazendo com dados entre março e abril, mostrando a correlação disso com as cepas que entraram no Brasil, que entraram pelo menos 100 linhagens diferentes, um aumento lento da escala. Ana, a Esther falou nas cepas, né? E lá nos Estados Unidos há uma separação muito clara entre, segundo eles, uma cepa europeia que atingiu a costa leste, né? Ali Nova York e outros estados ali, e da Nova Inglaterra, etc. E que teria vindo depois uma cepa asiática que está afetando a costa oeste e o sul dos Estados Unidos e que seria mais transmissível, e por isso esse surto tão rápido na Califórnia, outros estados da costa oeste, e no Texas e outros estados do sul. Aqui no Brasil está tudo embaralhado, essas cepas, dá para ter esse tipo de distinção? Olha, é esse trabalho que a Esther estava falando, é exatamente isso. Eu acho que esse é o estudo que tenta mostrar de onde vêm nossas cepas e por onde elas andam e como elas se disseminam. E à luz do que a gente vem conversando, desse estudo e do que está acontecendo no Brasil, como é que você vê as políticas públicas e a evolução dessa epidemia aqui no Brasil? Olha, as políticas públicas acabaram sendo regionais. Então, cada estado tem as suas políticas públicas. Eu estou vendo a completa ausência de política nacional, né? Então, cada estado faz como dá e se prepara como pode, e não existe uma coordenação central. A ideia do distanciamento era diminuir a rapidez da progressão, a rapidez da disseminação. E aí, com isso, diminuir a progressão da epidemia para que os sistemas de saúde aguentem. Bom, se a gente pensar que talvez a gente tenha uma vacina, eu espero realmente que a gente consiga ter uma vacina, então o distanciamento social é mais importante do que nunca, porque a gente pode ficar segurando isso até ter vacinação. Não acabou a importância do distanciamento e das medidas de transmissão. Ou seja, é distanciamento, caso não seja possível, é uso de máscara e também providências de higiene, lavar as mãos, isso que tem sido dito. Eu penso que só tem 3 coisas que são importantes. Uma é o distanciamento, que é mais importante do que a máscara. A máscara, quando você não puder fazer o distanciamento, porque a máscara, para prevenir que você seja um foco para uma outra pessoa. Higiene das mãos obsessiva, porque existe o meio ambiente como intermediário na transmissão de uma pessoa para outra. Você não consegue manter o ambiente desinfetado o tempo todo, então é melhor deixar as mãos sempre limpas, lavadas ou com antisséptico. Todo o resto das coisas, a roupa é menos importante, o sapato menos ainda, as patas dos pets, pegou a moda de limpar a pata do seu cachorro quando chega em casa, bobagem. São essas 3 coisas que são as mais importantes. E as embalagens, sacolas que chegam, encomendas, caixas, coisas do supermercado? De verdade, muito menos importante. Muito mais trabalhoso, muito menos importante. Se a gente parasse de pensar nessas e concentrasse nas mãos e na distância, eu acho que a gente faria tudo. Alfonso, o Brasil, assim como os Estados Unidos e o México, são federações, né? Então, existe uma divisão de poderes, existem os presidentes e existem os governadores dos estados com muita autonomia e uma certa disputa política entre eles. Os governadores podem ser, aqueles governadores, principalmente dos estados mais importantes, podem ser os próximos candidatos a disputar a presidência com o atual presidente, né? No caso dos Estados Unidos e do Brasil, porque no México não há reeleição. Mas, em razão dessa disputa e também com os prefeitos, acaba que esses presidentes acharam que seriam culpados se a economia parasse
e que os governadores e prefeitos seriam responsabilizados se muita gente morresse, houvesse um colapso, enfim, do sistema de saúde. O sistema colombiano é diferente, quer dizer, tem um presidente com muito mais poderes, concentrando muito mais poderes em Bogotá, do que os governadores dos departamentos, como são chamados aí. Você acha que isso ajudou para que a Colômbia tivesse mais sucesso na resposta ao coronavírus? Ou houve também alguma questão cultural e política desse governo atual, do presidente Ivan Duque, que foi determinante? Eu acho sempre que as questões são multifatoriais. Então, a maior diferença com o Brasil, eu acho que tem relação não só com questões econômicas e culturais, mas a Colômbia tem muito mais centralizadas as questões. O Ministério da Saúde tem mais poder no país e tem cá o Instituto Nacional da Saúde, ela tem um controle importante sobre o que é a vigilância na saúde pública. Além disso, uma diferença muito importante na Colômbia foi o papel da Associação Colombiana de Infectologia. A Associação Colombiana de Infectologia participou no assessoramento e continua como um conselheiro avaliando e dando as recomendações ao governo. Por exemplo, tem a participação do Carlos Álvares, que é o infectologista da nossa associação, constantemente envolvido no Conselho de Covid, que dá avaliações e recomendações do governo. Além disso, também o governo atendeu outras recomendações das sociedades científicas, não só de infectologia, mas de outras especialidades médicas. Sempre foi um acompanhamento técnico muito importante. Mas, inclusive, também o apoio mesmo do governo para dos movimentos das guias de diagnóstico e de tratamento do Covid-19, que a associação desenvolveu com um apoio importante de mais de 50 sociedades científicas e do mesmo Ministério da Saúde da Colômbia. Então, uma diferença muito importante no acompanhamento com o governo e a sociedade científica e o setor de saúde em geral. Esther, aqui o governo não ouviu o suficiente os cientistas como vocês, ou houve uma diferença de atitude entre o governo federal e os governos estaduais? Então, o que eu acho aqui no Brasil que faltou foi a mesma coisa que a Ana falou, faltou um plano. Na verdade, nós ficamos sem ministro da saúde. Eu acho que esse foi o grande problema, porque existe um programa montado há anos no Brasil para saúde pública e a falta dessa pessoa realmente complicou muito a resposta a nível federal. Ana, quando a gente fala disso, geralmente vem uma crítica, diz, não, quem cuida disso são os governadores, são os prefeitos, foi o próprio Supremo Tribunal Federal que decidiu isso, por que vocês estão falando do governo federal? Então, qual a importância das políticas federais e também da mensagem de um líder nacional nesse caso? Bom, é claro que o exemplo é uma coisa muito importante. O exemplo nós não tivemos na figura do presidente. Um bom exemplo, pelo menos na minha opinião. O que o governo federal pode fazer é ajudar os estados a planejar, ajudar o estado com insumos ou equipamento que precise. Eu fiquei com inveja do Alfonso dizendo que eles elaboraram um manejo da doença, os guias de prevenção da doença. Quer dizer, se a gente podia ter tido nacionalmente uma porção de direcionamentos que mesmo que eles mudem, que é exatamente o que aconteceu aqui, você é uma doença nova, uma coisa que você não sabia o que fazer hoje, daqui a um mês você descobre-se outra coisa, então muda o guia de manejo, essas coisas poderiam ter sido centralizadas facilmente. E depois existe a questão econômica, existiu a questão econômica de como é que nós vamos fazer as pessoas, exigir das pessoas distanciamento físico, todas as questões que estão associadas a isso e as dificuldades econômicas das pessoas com os trabalhos de manutenção, as ajudas emergenciais que saíram em parte. Mas eu acho que tem mais um aspecto que eu acho que foi um desastre nesta pandemia, que foi a educação, foi a escola. Porque nós estamos há meses e meses sem escola. Por quê? Porque não se pensou no acesso à internet para todas essas crianças. Numa casa com 3 crianças, como é que você vai todo mundo ter aula à distância? Se pensou na banda larga, acesso à internet para todo mundo, o treinamento dos professores a respeito do ensino à distância, a elaboração de um currículo, e tudo isso, eu acho, na minha opinião, vai ser um preço muito, muito, muito alto a se pagar, que nós nem pensamos ainda.
Isso o governo federal poderia ter trabalhado, é isso que você disse, né, Ana? Esther, fala-se muito do rastreamento como uma chave no êxito na Ásia, principalmente, né? Se você identifica uma pessoa contaminada, você então rastreia quem teve contato com ela nos últimos dias, né? E faltou isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem essa infraestrutura no SUS e isso está sendo feito? Olha, eu acho que só com iniciativas muito pequenas. Isso era um ponto fundamental e outro ponto que o Ministério poderia ajudar, que é organizar a infraestrutura de fazer isso com um sistema desenvolvido por eles, ou com uma sistemática que fosse igual em todas as regiões, uma distribuição melhor dos testes comprados centralmente, porque o principal problema para fazer o rastreamento com teste é você ter um número suficiente de testes para poder usar. O que eu vejo é um uso indiscriminado do teste sem uma lógica de rastreamento, e com isso você tem perda do recurso em si. Então, eu acho que é essa organização e esse plano que faltou e que continua faltando. É fundamental ter um plano, e o plano tem que ser a nível nacional. E isso foi fundamental, por exemplo, na epidemia de AIDS. Nós tivemos uma resposta que foi tão conhecida no mundo todo, porque foi um plano. Cada município é responsável por fazer aquela proposta, mas existe uma proposta geral e alguns custos que são muito altos para um município desenvolver, você desenvolve a nível federal. Então, realmente, eu acho que essa parte de testagem é fundamental. Nós vamos ter que fazer, porque a epidemia pode diminuir, mas, pelo visto, nós vamos ter uma endemia de Covid, que vai ficar muito tempo as pessoas se infectando, e a única forma de diminuir vai ser ter um sistema de contact tracing, que a gente chama de seguir os casos e os contatos das pessoas positivas. Alfonso Rodrigues Morales, vice-presidente da Associação Colombiana de Infectologia, professor da Universidade Tecnológica de Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Esther Sabino, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa, Esther. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E Ana Sara Levin, professora de Infectologia da Faculdade de Medicina, também da Universidade de São Paulo, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Obrigada pelo convite, adorei participar. E eu também adorei fazer mais esse Coronavírus, Fato versus Ficção, e a você que nos acompanhou, muito obrigado. Daqui a uma semana temos mais um episódio aqui pela CNN Brasil. Até lá e um abraço.